Écio. Vamos iniciar a segunda atividade, segunda palestra dessa manhã, com a professora doutora Daniele Celentano, que é do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da UEMA, e ela vai versar sobre o tema Restauração Ecológica de Florestas Tropicais. Ratificando aquilo que nós dissemos há alguns minutos, antes de passar a palavra à professora, nós não teremos o bate-papo com a professora Gilda Vasconcelos de Andrade ao final do dia de hoje, do dia de trabalho de hoje, em virtude de um forte resfriado em que ela está acometida, e o e-mail da professora Gilda já foi repassado para os coordenadores de disciplina, que possivelmente vão passar para os alunos, e todas as dúvidas relacionadas à palestra da professora Gilda, que vocês previamente assistiram, podem ser passadas para o e-mail dela, e ela, então, irá lhes responder. Então, passo a palavra agora à professora Daniele Celentano, que, em nome do professor Glécio, agradecemos pela colaboração, e temos aí até aproximadamente às 12h30 para apresentar a sua colaboração e depois abrirmos também para discussões, perguntas, para um bate-papo. Muito obrigado, professora. Obrigada também pelo convite. Como ele já apresentou, meu nome é Daniele Celentano, eu sou engenheira florestal, formada pela Unesp, tenho um mestrado em manejo e conservação de florestas tropicais, trocando aqui de microfone para um pouco. O mestrado eu fiz na Costa Rica, e eu sou doutora pelo programa Bionorte, a primeira turma, defendi em 2015, agora há 4 anos já, né? E é sempre bom estar aqui. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com a câmera, né? Porque eu nunca sei se eu olho para quem está na sala ou quem dá um sorrisinho para a câmera, mas vou tentar aqui me desembaraçar. Só para eu ter uma ideia aqui da audiência, quem é da área de biodiversidade e biotecnologia? É bem dividido, né? Então tá. Então, o tema da palestra é restauração ecológica de florestas tropicais, tá? Eu sei que quem está aqui no Maranhão, no Mato Grosso, pode talvez trabalhar com zonas de cerrado, mas a minha especialidade é florestal, e a apresentação hoje enfoca florestas. Mas eu queria falar a primeira lição sobre o assunto é que conservação é sempre a prioridade. Por quê? Porque restaurar muitas vezes é bastante caro e algumas vezes é impossível. Então, não existe isso. Prioridade, né, falando em bioma Amazônia, principalmente, é conservar o que ainda está de pé, porque restaurar não é simples. Essa foto aqui, para quem não conhece, é uma foto do Sebastião Salgado, na Amazônia Maranhense. Né? A Amazônia Maranhense é realmente muito bonita. Isso aqui é na terra indígena Auá. Isso aqui também é na terra indígena Auá, Guajá, que é considerado o povo indígena mais ameaçado do mundo e está no território maranhense. Um povo que ainda é caçador e coletor, mas que tem tido aí grandes invasões, né, de suas terras, para principalmente exploração madeireira predatória. Essa aqui é a situação da Amazônia Maranhense. Então, originalmente, 33% do estado do Maranhão era coberto por floresta amazônica, uma Amazônia bem especial, né, em zonas de ecótono, transição com cerrado, muitas áreas endêmicas e ricas em biodiversidade. E em vermelho é o que já era, o que já foi desmatado. Em verde, o que ainda resta de floresta. Principalmente nas terras indígenas, aqui com as bordas amarelas, e também na Reserva Biológica do Gurupi, que anualmente tem sido desmatada ilegalmente, infelizmente. Eu sei que outros estados da Amazônia têm regiões parecidas com esse mapa, tipo Rondônia, uma grande parte do Mato Grosso também, mas a situação da Amazônia Maranhense é com certeza a mais crítica da região.
Então, justamente aqui, como eu falei, né, então o desmatamento hoje é estimado em 20% do bioma. E pensando globalmente, a gente vê claramente nesse mapa que tem zonas do planeta que estão perdendo floresta, principalmente na região tropical do Equador, né? Aqui a bacia amazônica, não só no Brasil, mas em outros países também. Em vermelho é desmatamento líquido. Aqui também na região da bacia do Congo, Indonésia. Enquanto outras áreas do globo, principalmente no hemisfério norte, em países desenvolvidos, a tendência é outra. Em verde escuro são as áreas de recuperação de cobertura florestal. Tá? Então, a gente vê nitidamente que na América do Norte, na Europa, no Japão, Coreia, já tem uma guinada para o outro sentido, que não é mais perder floresta, é ganhar floresta. Existe uma teoria econômica que chama a teoria da transição florestal, onde as nações, a maioria delas, né, que isso, enfim, são modelos, perdem floresta até um certo ponto no tempo, onde depois voltam a ganhar essa cobertura florestal. Esse eixo X, especificamente, é geralmente condicionado à renda per capita. E essa transição acontece quando o país já apresenta uma renda per capita de uns 3 mil dólares, em média, o que é ano-luz a realidade do Brasil. Né? E nós não podemos esperar a renda média do brasileiro ser 3 mil dólares per capita, porque a gente vai perder a Amazônia inteirinha antes disso acontecer. E o ano passado saiu esse paper na Science, né, do Lovejoy e do Carlos Nobre, Amazon Tipping Point, eu imagino que todos vocês conheçam, quem não conhece vale muito a pena, mostrando que a gente está na beira do colapso, literalmente a gente está chegando muito perto do ponto de inflexão, onde todo o papel da floresta amazônica na provisão de serviços ecossistêmicos, em especial a regulação hidrológica, ou seja, chuva, né? É comprovado que a região amazônica abastece de chuva todo o continente sul-americano, em especial o Brasil, mas também outros países. Isso aqui está chegando no ponto de inflexão, né? Porque a floresta ela tem esse papel fundamental em gerar chuva, né? Gerar vapor para a atmosfera. Aqui, quem ainda não conhece os rios voadores, o papel da floresta na provisão de água e provisão de chuva, já foi comprovado que a Amazônia é fundamental para a produção agropecuária, inclusive de outras regiões do país, porque ela que está abastecendo o continente de chuva nesse mapinha. Ou seja, a gente não pode mais perder floresta. Outro paper da Nature bem relevante, mostrando que a gente chegou no limite também para perda de biodiversidade, que a gente está realmente passando do limite, e perder biodiversidade diminui muito a resiliência, né, ecológica e outras questões. A gente fala muito de mudanças climáticas, mas globalmente, esse artigo aqui, muito bom para quem puder ler, fala que a gente passou do limite para a perda de biodiversidade, de recurso genético. Opa, voltei. Outro paper importante de ler é esse, que é o aviso dos cientistas do mundo, foi assinado por mais de 15 mil cientistas, e é o segundo, é um aviso para a humanidade que a gente passou do limite de destruição dos recursos naturais. Todo mundo deve ter ouvido falar que os cientistas buscam, inclusive, um marco para uma nova era geológica, que é a era do antropoceno, enfim, onde a influência do ser humano na biosfera, na atmosfera, enfim, tem um caráter geológico. Isso é bastante sério. Voltando a uns 10, 15 anos atrás, o geógrafo Jeremy Diamond escreveu esse livro excelente, Colapso, como as sociedades escolheram o fracasso ou o sucesso. E ele mostra a história de todas as civilizações, onde é possível, enfim, recuperar essa história. E
todas elas, o colapso generalizado foi por causa de ecocídio, ou seja, destruição dos recursos naturais dos quais essas sociedades dependiam. E nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa numa escala global, gigantesca, uma população gigantesca, e tudo isso está sendo publicado na Nature, na Science, tanto o problema quanto a solução, e a gente não consegue dar o grande passo de mudar o nosso processo civilizatório, literalmente, para um caminho onde seja compatível o nosso modo de vida e o funcionamento do planeta, né? Não só a biosfera, mas todas as esferas. Claro que os cientistas estão mostrando, alguns políticos estão se questionando. Desde 72, através das Nações Unidas, houve a primeira conferência sobre clima, né, em Estocolmo. Depois, 20 anos depois, apenas a ECO 92, no Rio de Janeiro. E a partir de 95, as COPs, ou seja, conferências das partes. E já tivemos aí mais de 20 COPs, né, se eu não me engano. E a mais relevante para o tema que a gente vai tratar agora foi a COP de Paris, em 2015, já há 4 anos atrás, quase, onde foi estabelecido o Acordo de Paris. Né? E no Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a um desmatamento ilegal zero até 2030, e restaurar 12 milhões de hectares também até 2030. Esse acordo foi assinado pela Dilma, mas foi ratificado já pelo então ex-presidiário, quer dizer, ex-presidente Michel Temer. Desculpa a brincadeira, porque não é engraçado, é trágico, né? E daí o presidente atual do país, já no momento de eleição, ele estava falando que ele sairia do Acordo de Paris, porque fere a soberania nacional. Ele começou com esse discurso, mas é lógico que o mercado, os próprios grandes produtores de commodities, soja, carne, eles não querem que o Brasil saia, porque senão queima o filme do país e queima o negócio deles no mercado internacional. Então ele entrou falando que sairia do acordo, mas não, resolveu não, o país vai ficar, a gente vai alterar algumas coisas, mas nós vamos ficar, né? Ao mesmo tempo que o Brasil aderiu ao Acordo de Paris, juntamente veio a adesão do Brasil a outros 2 desafios internacionais para a restauração. Um é o desafio de Bonn e outro é a iniciativa 2020. Eu vou sempre ao contrário. Que estabelece também metas de restauração. No caso da iniciativa 2020, a restauração de 20 milhões de hectares na América Latina e Caribe. Desses 20, 12 aqui no Brasil, conforme o protocolo. O protocolo não, mas o Acordo de Paris. Essa agenda internacional de restauração, ela não chega à toa. Ela chega porque existe uma agenda nacional bem assim, clara, que começa principalmente em 2012, quando tem aquele processo de, digamos, de atualização ou de, não gosto desse termo, do Código Florestal. O Código Florestal que tem o nome de Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Né? Então, teve um desmonte, na verdade, da legislação brasileira, mas uma das poucas coisas boas que aconteceu com o novo Código Florestal foi o estabelecimento do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde todos os proprietários rurais precisam, enfim, cadastrar seu imóvel nesse sistema e mostrar o que ele tem de ativo e de passivo ambiental na propriedade, e através dele, ele vai ter 20 anos para se regularizar. Infelizmente, o CAR, ele vem sendo adiado já há mais, acho que 4 anos. Todo ano, no final do ano, a única certeza que a gente tem é que o CAR vai ser prorrogado. Ele ainda não, então, a gente ainda não entrou nessa nova fase. Esperamos que isso aconteça em breve. Mas é um marco bem importante para a restauração no Brasil. E em 2017, em janeiro, foi instituída a Política Nacional
de Recuperação da Vegetação Nativa e, um pouco depois, o Planaveg, que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Está na internet, é um material excelente, quem tiver interesse no assunto. Também, em 2018, a União ela estabeleceu a instrução normativa que regulamentava ao IBAMA aplicar dinheiro de multa ambiental para restauração. Isso foi uma coisa muito importante, porque, como eu comecei falando, a restauração pode custar muito caro. Quem que tem dinheiro para restaurar? Né? A gente, infelizmente, vive num país onde ainda tem população passando fome, onde as cidades não têm saneamento básico. Né? Então, para um governante sério, talvez a restauração não esteja no top list das prioridades. Mas você regulamentando o uso, por exemplo, de dinheiro de multas para esse fim, que faz sentido, né? Um crime ambiental compensado com uma restauração. Então, isso foi instituído ano passado, teve até um primeiro edital para a Bacia do Parnaíba e para a Bacia do São Francisco, mas uma das primeiras ações do governo foi cancelar, né, esse edital. Ninguém sabe o que vai acontecer e eles estão estudando. Vocês estão vendo, não tem algum funcionário do IBAMA aqui? O ano passado tinha alunos do ICMBio, não? A gente está vendo um desmonte do IBAMA, do ICMBio, infelizmente. Isso é muito sério. Mesma coisa, Fundo Amazônia e outras fontes de recurso para restauração também está na mira do governo. Grandes editais que tinham para restauração, infelizmente, estão aí congelados, vai passar por um processo aí de auditoria pelo próprio ministro do Meio Ambiente. Enfim. Enfim, mas já também o BNDES criou algumas linhas para financiar a restauração e outras fontes de recurso. O ano passado eu dei essa palestra, claro que eu atualizei justamente com esses temas, a gente estava no boom da restauração, dinheiro, edital, recurso, vamos restaurar. Agora, a gente que trabalha com área, a gente já não sabe o que vai acontecer, porque o dinheiro foi cortado, as prioridades estão sendo mudadas. Isso é bem trágico, porque a restauração ela é muito importante, como vocês vão ver. Então, esse boom da restauração no Brasil é seguido, por exemplo, pela criação de várias instituições, entre elas o Pacto pela Restauração da Amazônia, a Aliança pela Restauração da Amazônia, que são redes assim, que envolvem milhares de pessoas, pesquisadores e instituições, a Rede Brasileira. O Brasil sediou a Conferência Internacional de Restauração Ecológica, que é um evento que acho que veio umas 3.000 pessoas do mundo inteiro que trabalham sobre esse assunto. E, novamente, não é à toa, esse mapa aqui mostra o que é passivo e ativo florestal ou de outros biomas, né? Ou, de outras formações vegetais. Então, eu vou dar o exemplo aqui do Maranhão, tá? Vocês podem ver. A gente vê que na região amazônica do Maranhão só tem passivo, entre menos 20% e menos 90%. O que isso quer dizer? Que entre 20% e 90% das propriedades rurais dessa região, e que são muitas, tem passivo ambiental. Tem menos floresta do que deveria ter, seja em reserva legal, seja em área de preservação permanente. Acredito que todos conheçam essas questões, né? Mas isso não é só no Maranhão, pensando nos outros estados amazônicos, o Pará, o Mato Grosso, Rondônia também tem bastante passivo. No caso do Maranhão, em verde, a gente vê o ativo de cerrado. E não é à toa que nessa região, Piauí, Maranhão, Tocantins, tem, e até mesmo o norte aqui da Bahia, o tal do projeto Matopiba, que prevê a conversão dessa grande região de cerrado, que, enfim, super importante, mas é a nova fronteira agrícola do Brasil. Passou? Tá, vou passar aqui para não parar muito, mas isso aqui está disponível no Planaveg, são os quantitativos de ativo e de passivo por bioma. E o que é a restauração ecológica? Aqui eu vou trazer a definição da Sociedade
Internacional para a Restauração Ecológica, a CER, que é: restauração ecológica é o processo intencional de auxiliar o restabelecimento de um ecossistema que tenha sido degradado, danificado ou destruído. No marco legal brasileiro, restauração apareceu pela primeira vez no SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no ano 2000, trazendo aqui: restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Mais recentemente, na Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que eu falei agora há pouco, em 2017, a gente já tem uma definição mais clara. Restauração ecológica é a intervenção humana intencional em ecossistemas alterados ou degradados para desencadear, facilitar ou acelerar o processo de sucessão ecológica. Toda hora eu erro o botão, desculpa, gente. Tá, para quem aqui já trabalhou com essas questões de licenciamento e tal, EIA-RIMA, deve conhecer a instrução normativa número 4 do IBAMA. Eu só não quero que vocês confundam restauração com recuperação, ok? Aqui, ó, recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, o que pode ser diferente da sua condição original, ou seja, pode incluir, inclusive, espécies exóticas, tá? Então, é diferente recuperação e restauração. Então, vamos entender melhor essa definição, que é a da política e que é muito boa. Restauração é uma intervenção humana intencional em ecossistemas alterados ou degradados para desencadear, facilitar ou acelerar o processo de sucessão ecológica. E o que é essa sucessão? É a mudança gradual da estrutura e composição da comunidade de um ecossistema, né? Então, as comunidades simples vão sendo substituídas por outras mais complexas, um processo gradativo de colonização de habitat ao longo do tempo. Aqui dá para ver claramente, né, um exemplo. Então, você tem uma floresta que passou por um processo de desmatamento e vai começar a sucessão. Então, começa, enfim, vários fatores. Tem espécies que permanecem no banco de semente, às vezes não, depende do estado de degradação. Tem as sementes que chegam pelo vento, pela fauna, vai depender muito da paisagem, como eu vou falar daqui a pouco. Mas esse processo começa, né? Então, cada região chama de um nome, tem região que chama de capoeira, capoeirinha, capoeirão, juquira, até isso atingir já uma altura e uma estrutura florestal, daí a gente chama esse ecossistema de floresta secundária. E as florestas secundárias são muito importantes, porque elas conservam biodiversidade e promovem vários serviços ecossistêmicos, tá? Regulação hidrológica, fixação de carbono, entre outros. No Maranhão, particularmente, essas florestas são fundamentais e precisam ser protegidas, inclusive. O Pará é o único estado da Amazônia Legal que já tem um marco regulatório para proteger as florestas secundárias, conhecido como a Lei da Juquira. Não é o caso do Maranhão. Então, aqui só mostrando um pouco mais, né? Eu dou uma disciplina de restauração ecológica no segundo semestre, acho que 4 créditos, 60 horas, vocês estão convidados, daí a gente fala mais sobre isso, né? Que é justamente como que acontece esse processo de sucessão, né? A fase de estruturação, de consolidação, maturação, quais são as espécies que vão compor, qual é a preferência dessas espécies e por aí vai. Aqui é uma foto lá na reserva biológica do Gurupi, que a gente vê um pouco isso, ó, uma área, né, baixa aqui, recém-desmatada, e dá para a gente ver até a floresta aqui, vários estágios de sucessão. Mas, chamando atenção ainda aqui na definição, sucessão e restauração não são sinônimos. Por quê?
Porque restauração é a intervenção humana intencional. Né? Então, por si só, a sucessão não é restauração. Porque tem área que foi abandonada, mas em algum momento o fazendeiro vai voltar. Amigos, o áudio aqui estava desligado. Em que momento vocês pararam de ouvir? Se alguém puder escrever. Ah, foi nesse slide. Parou de novo. Alguém respondeu aí? Está todo mundo dormindo do outro lado da câmera. Mas o pessoal aqui está acordado. Então, vou continuar. Tá ligado? Vocês estão ouvindo? Alguém pode dar um ok aí? Ok, grata por avisar. Pessoal do Gurupi, valeu. Então, voltando aqui, a questão da intervenção humana é fundamental, tá? Porque a sucessão, eu vou repetir, desculpa quem conseguiu ouvir, mas a sucessão por si só não é restauração. Porque uma área pode estar abandonada e a floresta voltou, mas é porque o proprietário não quer, enfim, fazer nada lá e daqui a um mês ele volta lá e limpa. Então, você tem uma sucessão, você tem uma floresta secundária e tal, mas não é restauração, porque não foi a intenção dele deixar aquela área para restaurar. Por isso que eu tinha chamado a atenção do marco legal que o Pará tem. E os outros estados não. Mas já, se essa sucessão ela está acontecendo porque houve a intenção de restaurar esse ecossistema, então aí sim a gente pode chamar de restauração. E desencadear, facilitar ou acelerar o processo, é isso que a gente vai falar um pouquinho mais, como que a gente desencadeia ou facilita esse processo. Isso pode se dar de forma passiva, ou seja, onde você remove a fonte da perturbação para permitir que a sucessão ocorra. Eu vou explicar melhor. E ativa, onde vai ter uma manipulação do ambiente físico ou biológico para facilitar esse processo. Então, quais são os fatores importantes para eu definir qual é o tipo de restauração que eu vou fazer numa determinada área? Como eu falei, pode variar do passivo, onde eu não faço nada, eu só protejo e a natureza se encarrega, ou o ativo, onde muitas vezes eu tenho que fazer a partir do nada, literalmente. Isso, primeiramente, vai depender do objetivo. Qual é o objetivo da restauração? É para biodiversidade, serviços ecossistêmicos. E qual é o recurso que eu tenho? Eu tenho dinheiro, financiamento, mão de obra, tempo? Obviamente que se eu não tenho dinheiro nem outro recurso, eu vou proteger a área e ver o que acontece sozinho, né? Sobre os objetivos de restauração, eu não vou repassar todos aqui, para não gastar muito, que o meu tempo já está passando rápido, mas pode ser objetivos ambientais, como aumentar o valor de uma área, fazer a zona tampão de uma unidade de conservação, ou ainda conectar áreas, corredores biológicos e por aí vamos. Pode também ter objetivos sociais, trazer benefícios econômicos direto. A gente sabe que o polinizador, ele não mora no campo, ele mora na floresta. Né? Hoje, até a soja depende em 50% de polinizadores, e tem estudos que mostram que quanto mais áreas de floresta próxima ao campo, maior a visitação dos polinizadores. Né? Então, até um sojeiro, se ele for inteligente, ele vai plantar a floresta para ter mais polinizador e ter mais também controle biológico e produzir mais. Então, pode ter questões sociais e econômicas, né, nessa restauração. Mas o principal que a gente tem visto é cumprir a lei. Tá? Então, são objetivos legais.
com todos aqueles acordos e leis que a gente estava numa lógica de boom da restauração, como eu coloquei, uma das coisas que foi falado é que o produtor rural que não tivesse o seu CAR, o seu Cadastro Ambiental Rural, e o seu PRA, que é o seu Plano de Recuperação Ambiental, deixaria de receber financiamento, crédito. Isso é muito relevante para eles, então muitos começaram já a se regularizar, cumprir a lei para não perder, obviamente, esses benefícios. Então, cumprir a lei é uma grande oportunidade para a restauração do Brasil, esperamos que essas leis vão se manter. Existe um imenso passivo das propriedades rurais, tanto de área de preservação permanente, que são as matas ciliares, topo de morro, entre outras áreas frágeis, quanto reserva legal. Mas também as áreas protegidas e zonas de amortiguamento são muito relevantes. A gente sabe que o valor de conservação dessas áreas, muitas vezes devido às questões de fragmentação, são diminuídos. Então, os fatores importantes para eu planejar que tipo de restauração que eu vou fazer, o primeiro dele é a resiliência do ecossistema. Ou seja, esse sistema tem potencial de sucessão? Se eu deixar ele, a natureza vai se encarregar e vai conseguir trazer essa floresta de volta? Então, me acompanhem aqui. A gente tem um ecossistema conservado aqui em cima, na curva, e ele passa por um processo de destruição e de degradação. Ele chega aqui num estado de degradação, aqui embaixo na curva. O que pode acontecer? Essa área foi abandonada. O que pode acontecer? Pode simplesmente ter um banco de semente, ter dispersores na paisagem e, com o tempo, o ecossistema voltar naturalmente à sua trajetória, como a gente chama. Isso seria uma sucessão normal. Pode também voltar, mas voltar sem riqueza de espécies ou voltar com alguns probleminhas, que é o que a gente chama de sucessão lenta ou atrasada, mas ainda pode não acontecer nada. Isso é muito comum no Maranhão, onde os solos são muito pobres e as paisagens estão totalmente detonadas. Você tem uma área que foi desmatada, você abandona ela e não acontece nada. A gente tem um estado de degradação permanente. Não é o caso, claro, de outras regiões. Ou, por exemplo, aquela foto que eu mostrei da reserva biológica do Gurupi, está do lado da floresta, então o potencial de sucessão natural é enorme. Então tem um limiar. Esse limiar, ou do inglês, aquela palavrinha bonitinha que quem estuda ecologia sempre vê, o threshold, é o ponto em que a degradação passa a ser irreversível, caso não haja uma intervenção humana. Tá? A resiliência é a habilidade de um ecossistema recuperar os seus atributos estruturais e funcionais sem sofrer, que sofreram dano por... Desculpa, eu vou repetir aqui, mas é a habilidade do ecossistema recuperar atributos estruturais e funcionais que sofreram dano por distúrbio, estresse e perturbação sem intervenção humana. Tá? É uma palavrinha muito importante na ecologia, até na psicologia, né? A resiliência. A resiliência, ele é esse conceito fundamental na restauração, por quê? Porque o nosso objetivo da restauração é que justamente esse ecossistema volte a ser resiliente e não dependa do ser humano para nada, ele possa funcionar como ele deveria sem a nossa intervenção. Então, para eu definir como vou restaurar uma área, primeiro eu tenho que conhecer essa resiliência, esse potencial de sucessão. Outra coisa, eu tenho que conhecer o histórico do uso do solo, porque isso vai me dar uma indicação de qual é o nível de degradação. Aqui, por exemplo, o nível de degradação ele pode ser uma variação bem grande, pode ser uma degradação bem leve, até muito elevada. Isso depende muito do uso.
Que tipo de uso? Foi usado herbicida? Áreas que estão aí há anos com cultivo, que usam herbicida, etc., as nativas têm muita dificuldade de voltar sozinha. Área que queimou muito, ou onde teve mineração, onde a pastagem foi muito adensada, então muito pisoteio, muita compactação do solo, essas áreas vão ter um nível de dificuldade, né? Um nível de degradação maior do que outras. Obviamente, então, esse histórico do uso vai afetar o solo, o banco de sementes e o potencial de regeneração de algumas espécies. Aqui, só para ilustrar, então, áreas imensas, né? Onde você vê aqui no Maranhão, tem no Mato Grosso, eu estive no Mato Grosso em novembro, eu andei ali na região da Bacia do Xingu por 3 horas e só vi soja. Só vi soja, 3 horas. Então, você recuperar uma situação dessa é bem mais complexo do que uma paisagem... Opa, passei errado de novo. Uma paisagem de agricultura familiar, que eu vou mostrar uma foto depois, onde a gente tem uma outra dinâmica de distribuição e uso do espaço geográfico, né? Uma paisagem mais heterogênea. Justamente sobre isso, então, além de conhecer a resiliência do ecossistema, o histórico de uso desse solo, a gente precisa conhecer a paisagem, né? Então, qual é a estrutura da paisagem? Vocês têm ecologia da paisagem? Quem é da ecologia deveria ter, porque é bem importante a gente trabalhar na escala da paisagem, sempre. Porque os processos, eles acontecem nessa escala, né? Então, precisa conhecer qual é a matriz da paisagem, é agricultura, é pastagem, conhecer os fragmentos, a forma dos fragmentos, a conexão entre os fragmentos, isso tem tudo a ver com conservação, né? Porque a gente sabe que a fragmentação é bem complicada, pode ter aí uma extinção local, se não tiver troca genética entre os fragmentos. E tudo isso, a gente precisa conhecer o contexto da paisagem, como eu falei agora há pouco, uma paisagem assim, aqui a gente vê uma areazinha que parece até floresta plantada, tipo, exótica, não sei. Mas imagina, para algumas espécies chegar até lá é complicado, né? Para alguns insetos voarem até lá é complicado, passarinho levar semente lá é complicado, dependendo do passarinho, a capacidade de voo dele é uma, né? E a gente depende dos passarinhos para restaurar, porque são eles geralmente que trazem a diversidade de sementes. Já uma paisagem mais, digamos, parecida com o que a gente vê da agricultura familiar, enfim, claro que isso aqui não é no Maranhão, a gente nota bem pelo solo, mas é bem mais fácil você promover a restauração numa paisagem assim. Né? Então, se tudo está legal, a terra ela não está tão degradada, o ecossistema tem um potencial de sucessão, tem resiliência, e a paisagem é bacana, tem fragmentos de floresta perto, está tudo ótimo, a gente pode praticar o que a gente chama da restauração passiva. É esse exemplo aqui. Né? A restauração ela vai acontecer de uma forma natural através da sucessão. Então, a restauração passiva ela é a técnica mais adequada quando os recursos financeiros são escassos ou quando o estado de degradação é baixo. Mas não é só falar, essa área está restaurando. Lembra, tem que ter uma intenção humana. E essa intenção é como a gente demonstra? Através da proteção dessa área. Então, aqui, quem não sabe, eles estão fazendo um acero, né? Um acero para proteger uma determinada área do fogo. E aqui a gente vê como a restauração pode gerar bastante emprego, né? Mas esse acero ele pode ser feito também com trator e de outras formas. O acero, então, aqui só para definir, é uma área tampão de proteção contra o fogo. A largura vai depender muito da topografia, do tipo de vegetação e por aí vai. Mas quanto mais largo, melhor, mas nem sempre é possível.
pode ser feito com enxada, com grade, tem até pessoas que usam a capina química, ou seja, herbicida. Eu particularmente não gosto dessa opção. E existem algumas árvores e arbustos sempre verde que também são usados para quebrar o fogo, tá? Que é o acero verde. E não adianta fazer o acero uma vez. Cada época seca tem que fazer a manutenção, senão vai queimar. E aqui no Maranhão é assim, queima todo ano. Todo ano, quem trabalha aqui no interior vê que o fogo é realmente uma constante na paisagem. Além do acero, é fundamental o cercamento, porque se tem uma área de pastagem próxima, o gado ele adora comer regenerantes, porque é uma folhinha macia, né? Então precisa ter um cercamento aqui para gado ou até mesmo para o ser humano. Se for uma área de duna na cidade, que os turistas podem... Na cidade é porque a gente está em São Luís, tem mar, né? E tem duna, mas acho que é só no nosso caso. Mas se for uma área urbana, a gente tem que proteger para que não tenha pisoteio e visitação humana enquanto está na fase crítica. Aqui é um exemplo, né? Então, de acero com cercamento, porque você tem uma área em restauração ao lado de uma área de pastagem. E aqui, só para concluir a restauração passiva, segundo vários autores, a sucessão natural demora mais do que as técnicas ativas que a gente vai ver agora, mas isso é compensado por uma maior diversidade estrutural e funcional, e um ecossistema com maior valor de conservação. No entanto, o abandono nem sempre leva ao desenvolvimento de estágios sucessionais avançados, porque justamente existem muitas barreiras, muitos filtros. Os principais para florestas tropicais, que é o nosso caso, a ausência de dispersores na paisagem. A semente não chega porque a gente não é visitado pelos dispersores, porque as paisagens, assim, enfim, estão numa situação crítica. Competição de plântulas com gramíneas, principalmente a braquiária, o capim colonial, aquele elefante, que são muito usados para pecuária, e que eles formam um banco de semente aí que duram décadas. Então, muitos projetos de restauração assim têm tido fracasso justamente por causa dessa competição desleal das regenerantes com as gramíneas exóticas. E a questão dos solos, muitas vezes empobrecidos de nutrientes. Pode abrir para mim, por favor? Já, obrigada. Já se a área tem um potencial de sucessão, mas não é aquele super potencial de sucessão, ou seja, um minuto. A gente apresenta aqui uma sucessão lenta ou atrasada, ou seja, a gente vê que começa a se formar uma capoeira, mas não tem diversidade, ou não consegue preencher todos os espaços. É preciso ser feito o que a gente chama de restauração induzida, que busca facilitar e tornar mais eficiente essa expressão do potencial natural de sucessão na área, né? Então, aqui um exemplo. Ó, você vê, tem um fragmento de floresta, então a sucessão vai ser tranquila, porque tem fonte de semente, né? No entanto, a competição com o mato, que você vê que aqui tem uma pastagem, não adiantou só cercar a área. Nesse caso, sim, adiantou, né? Porque não foi só cercado, foi feito a capina. Então, literalmente, procura-se as mudas, os regenerantes, e libera ela dessa competição, essa mato-competição que a gente chama. Aqui, no caso, com enxada, como eu falei, existem profissionais e pesquisadores que acham que a capina química é mais eficiente. Eu, particularmente, prefiro gerar emprego aqui quando é possível. Mas aqui a gente vê, então, ó, essa área ela está voltando justamente porque as regenerantes foram liberadas dessa competição. Tá? Então, outras técnicas
são adensamento da regeneração e plantio de enriquecimento. O adensamento, quando ele é preciso, né? Quando a gente vê que a regeneração está voltando, mas tem áreas que não acontece nada. Então, nessas áreas abertas, são plantadas mudas ou são plantadas sementes. E o plantio de enriquecimento. Ah, a floresta está voltando, que lindo. Você vai lá, faz um inventário e tem 4, 5 espécies, várias espécies-chave, enfim, que a fauna depende, não estão voltando. Então, a gente precisa enriquecer, em algum momento. Enriquecer, principalmente com espécies clímax. A gente sabe que as que vão chegar facilmente são as pioneiras, vão fechar o dossel, mas muitas vezes as clímax, que em geral são dispersadas por animais e dependem do ácido do sistema digestivo de aves, por exemplo, para quebrar dormência e tudo isso, muitas vezes elas não voltam. Então, é importante fazer esses plantios. Uma estratégia de restauração que eu particularmente gosto muito e trabalhei com ela no mestrado é a nucleação, onde você forma núcleos de vegetação em uma área degradada, visando promover o restabelecimento da vegetação nativa. A gente sabe que, naturalmente, o modelo de sucessão acontece assim em florestas, né? Então, você planta alguns núcleos e a tendência é, como você está criando hábitats com, primeiro, uma complexidade estrutural na paisagem, e melhorando o microclima, fazendo o que a gente chama na ecologia da paisagem de stepping stones, ou seja, espaços para as aves pousarem, e por aí vai. Então, a tendência... Ops. Vocês viram que eu não sou muito boa com o botão. A tendência é que essas ilhas que são plantadas, elas vão aumentando com o tempo, e isso facilita muito a sucessão. E por que que eu particularmente gosto disso? Porque é muito mais barato você plantar uma ilha de 4 por 4 metros, claro que vai depender da sua paisagem, do que você plantar a área toda. Quem se interessar, nós temos um experimento com nucleação na Fazenda Escola da UEMA. Bem bonitas nossas ilhas. São ilhas biodiversas, porque elas também podem ser ilha com pouca diversidade, porque aqui o objetivo não é necessariamente introduzir riqueza e diversidade, é criar estrutura física, melhorar o microclima para facilitar para outras espécies. Mas o objetivo pode ser trazer diversidade também, depende sempre do objetivo. Agora, muitas vezes, e aqui no Maranhão particularmente, está tudo mal. Não tem potencial de sucessão, não tem resiliência à área, o solo foi queimado 1 milhão de vezes, herbicida, fungicida e todos os cidas disponíveis, e a paisagem não tem floresta. Isso, infelizmente, é uma realidade, principalmente do bioma Amazônia aqui no Maranhão, em alguns locais. Daí é preciso o que a gente chama da restauração ativa, que é uma manipulação do ambiente físico ou biológico para facilitar processos ecológicos. Eu trabalho com a restauração ecológica, mais a parte biológica, mas tem áreas, quem conhece, por exemplo, Buriticupu, Bom Jesus da Selva, sabe que tem aquelas vossorocas gigantescas. Daí tem um passo atrás, né, antes de vir para a restauração biológica mesmo, que é a restauração física. É restabelecer a estrutura física. E isso muitas vezes, isso sempre é caríssimo, às vezes é impossível, inclusive, e envolve obras de engenharia mesmo. A escolha do método vai depender da degradação, do objetivo, né, os resultados que eu quero, e do dinheiro que eu tenho, além do contexto sociocultural e do marco legal. Por que do contexto sociocultural? Em várias regiões, na verdade, em todos os estados da Amazônia legal, a pobreza rural é uma constante. Você não vai restaurar uma área degradada só para os passarinhos, né? Então, você pode, sim, planejar sistemas agroflorestais, como eu vou mostrar daqui a pouco, que tem um objetivo sociocultural, socioeconômico, né? E o marco legal é muito importante. O Maranhão ainda não tem um marco legal para restauração, e isso é bem relevante, por exemplo, alguns estados, tipo São Paulo,
em 2013, estabeleceu a lei e exigindo o plantio de 80 espécies diferentes. Então, isso inviabiliza alguns projetos, porque é muito caro você plantar 80 espécies e não 4. Né? Então, esse marco legal vai direcionar muito. A gente está tentando trazer esse debate aqui para o Maranhão, já fizemos várias reuniões com a SEMA. Tem alguém da SEMA aqui? Não, né? Mas ainda não estamos nesse nível, infelizmente, de ter assim as normativas mesmo. O Mato Grosso já tem, o Pará também já tem. E talvez eu esteja falando um pouco tarde, mas a referência é fundamental. Para a restauração, a gente precisa de uma referência. Né? A gente tem que saber para onde a gente está indo. E a nossa referência, no geral, são áreas conservadas. Né? Então, remanescentes de floresta. Quando não tem remanescente, a literatura, descrição ecológica, lista de espécies, mapas, fotos, herbários. No entanto, o conhecimento tradicional, relatos históricos e orais de pessoas familiares com a área, fundamental. No meu doutorado mesmo, um dos assuntos que eu tratei foi isso, foi mais em etnoecologia. E o que eu fiz? Eu fui em áreas de referência, fiz levantamento florístico e fitossociológico e fiz entrevista com os antigos da comunidade. E você olha as duas tabelas, isso já está publicado, se alguém tiver interesse. É incrível, eu não precisava ter feito o levantamento florístico e fitossociológico, porque eles me falaram, inclusive, na ordem de importância que acontece na floresta. E na lista que eu consegui oralmente, tem espécies que não ocorrem mais, que provavelmente devido a uma extinção local. Para dar um exemplo, olha só, então tem áreas que a gente não tem referência de floresta, mas que tem os mais antigos, que sim, não é conhecimento científico, mas é conhecimento tradicional de muito valor. E, obviamente, que a gente precisa ter bastante bom senso. Não vai plantar cerrado onde era Amazônia ou vice-versa. Então, a floresta, no nosso caso, é a referência, a gente quer chegar de novo, e é também a fonte de semente. A gente precisa de fonte de semente. Eu não vou entrar com detalhe, óbvio, mas não é simplesmente coletar semente. Hoje em dia a gente tem até um marco regulatório federal sobre isso, mas tem que pensar na variabilidade genética, na adaptação. Por exemplo, aqui no caso do Maranhão, que tem a Vale SA, eles trazem mudas de Minas Gerais para plantar aqui nas áreas licenciadas deles. Isso é inviável, é inviável. Você vai trazer muda de Minas para plantar no Maranhão. Então, quem entende minimamente de genética, de adaptação das espécies, sabe que isso não está certo. Além disso, é a floresta que vai embasar não só o planejamento, mas o monitoramento e a avaliação. Por isso, pesquisa é fundamental. Coloquei aqui só algumas logos, claro que tem muito mais. Estão querendo acabar com a pesquisa no nosso país, acabar com o dinheiro, acabar com bolsa, acabar com tudo. Mas sem pesquisa a gente não vai para frente, porque a gente precisa de referência, enfim, precisa de pesquisa para tudo, né? Nenhum país se desenvolveu sem ciência e tecnologia. Dificuldades. Nem sempre existe uma área de referência, como eu já falei. Muitas vezes a área de referência é inatingível, você nunca mais vai ter aquela floresta como era, porque por várias possibilidades de fatores, né, limiares bióticos e abióticos. A trajetória da biodiversidade ela é imprevisível, então a gente quer restaurar, mas a gente sabe que aquela área que a gente vai restaurar, ela poderia já ter mudado com o tempo, porque tem uma trajetória, né? E a questão das mudanças climáticas, isso é muito relevante, a gente sabe que a fenologia, né, a autoecologia das espécies está alterando enormemente devido principalmente à diminuição da precipitação e aumento da temperatura. Então isso também é bem relevante para a restauração. O pessoal falou. Oi. Espero que vocês estejam acompanhando aí do outro lado da telinha, tá? Mas eu vou seguir aqui em frente que meu tempo está acabando.
Então, nesse caso, não tem a possibilidade de uma sucessão normal, nem sucessão lenta e atrasada. Eu estou falando aqui dos casos onde a degradação é permanente. Você desmatou, abandonou e não tem resiliência, não tem potencial de sucessão, ou a degradação é muito alta, ou a paisagem não tem dispersores, entre outros. É preciso fazer o que a gente chama de restauração dirigida, onde a restauração é feita sem aproveitar os processos naturais, já que esses processos não existem mais. Então, a gente que precisa fazer tudo. Alguns métodos: a semeadura direta, uso de sementes em vez de mudas ou plântulas para estabelecer, né? A semeadura direta, pessoal do Mato Grosso, não sei se alguém aí conhece a muvuca. Eu tive essa oportunidade de visitar o ano passado as áreas de muvuca do Instituto Socioambiental e das universidades parceiras. E, enfim, muito legal. É uma grande mistura de várias sementes, inclusive algumas adubadeiras verdes, entre outras, e plantio mecanizado ou manual, depende, lógico, da escala do projeto, mas eu vi áreas gigantescas sendo plantadas de forma mecanizada. Existe também bombas de semente que são lançadas de forma aérea, isso é caríssimo e a eficiência não é tão boa. Pode ser plantios em linhas, a lanço, mecanizado. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Porque isso por si só seria uma aula inteira. Quem tiver interesse, eu volto a convidar, porque eu falo bastante sobre essas estratégias na minha disciplina. O reflorestamento com mudas, né, plantação de árvores, enfim, também não vou me aprofundar, porque tem várias formas de fazer o plantio de mudas. Eu queria só deixar a mensagem: às vezes a gente fala de, vamos restaurar determinada área, recuperar tal área, tem que plantar muda. Não, gente, plantar muda é caro, 50% no mínimo de mortalidade de um ano para o outro. Então, não é simples assim. Plantar muda não pode ser a primeira opção. A primeira opção é ver se a natureza tem condições de fazer parte do trabalho sozinha, ou todo o trabalho sozinha, e proteger para que isso aconteça. Se não tiver, daí sim, a muda entra. É uma estratégia, eu também trabalho com isso e é bem legal, mas não é um sinônimo de restauração. Deve ser um método quando realmente todos os outros não se mostram adaptados. Mas aqui um exemplo lá do pessoal da Exalc, tá, de plantio com mudas. Eles fizeram, lógico, a terraplanagem, o trabalho com o solo. Aqui com 6 meses pós-plantio, vocês podem ver que o mato foi controlado. E aqui com 2 anos e meio. E lá na UEMA, na Fazenda Escola, quem gosta dessa área e quiser visitar as nossas áreas, a gente também tem algumas áreas plantadas com muda, bem legal, bem grande, assim, você já vê uma estrutura de floresta. Inclusive, sempre estamos procurando pessoas para fazerem estudos lá de biodiversidade, porque a gente vê cobra, passarinho, vê tudo, mas a gente só tem monitorado as plantas, por enquanto. Aqui é uma outra estratégia, que é a transposição de solo. Ou seja, muitas vezes uma área vai ser suprimida, uma área de vegetação nativa, uma floresta, vai ser suprimida porque vai ter uma grande obra, uma estrada, o que for, né? Esse solo superficial da floresta, o topsoil que a gente chama, vale ouro. Então, nesse caso, enfim, claro que a paisagem aqui é bem favorecida, né, porque tem floresta no entorno, mas justamente foi trazido o solo de uma área recentemente desmatada como insumo de restauração. E olha só, em 4 meses, 10 meses, 28 meses,
3 anos. Você já vê uma estrutura de floresta bem bonita, né? Bem diversa. Foi legal que eu mostrei isso e falei dessa estratégia num curso que eu dei para os técnicos da SEMA, e eles não sabiam, e agora aqui no Maranhão já estão fazendo essa solicitação. Em caso de grandes obras, você proteger esse topsoil, porque não pode só simplesmente separar e usar daqui 2 anos, não. Tem que usar logo, ou tem que ter todo um processo de manutenção da umidade e tudo mais, para não perder esse potencial biológico, que é principalmente conformado pelo banco de sementes que está lá. E também toda a biodiversidade do solo, que muita gente não dá valor, mas que é extremamente importante. E para quem trabalha com cerrado, isso também é muito viável no cerrado. Tem um trabalho ótimo do Daniel Vieira, da Embrapa Senergia em Brasília. Só que no caso do cerrado, o que vem com o topsoil não é o banco de sementes, senão o banco de raízes, que a gente sabe que a propagação de raízes é bem importante no bioma cerrado. Outra estratégia muito importante que a gente tem usado bastante são os sistemas agroflorestais. Que são os sistemas que combinam, né, árvores com culturas agrícolas, favorecendo interações ecológicas. Isso é muito relevante porque, como eu falei anteriormente, a gente tem muita pobreza rural, né, na Amazônia Legal como um todo. Então, conciliar segurança alimentar, geração de renda e provisão de serviços ecossistêmicos, recuperação das funções ecológicas, isso é muito legal, muito fundamental, muito importante. Inclusive, para quem não sabe, tem saído várias publicações na Nature, só coisa grande, mostrando que a Amazônia, como a gente conhece hoje, ela foi moldada pelos povos indígenas como um grande sistema agroflorestal. Isso, quem ainda não leu sobre esse assunto, eu recomendo bastante, é bem interessante. Então, os sistemas agroflorestais, eles são uma alternativa, como eu falei, que contemplam segurança alimentar e restauração de serviços ecossistêmicos, e a legislação permite os sistemas agroflorestais tanto em reserva legal, como uma metodologia transitória nas áreas de preservação permanente. Né? Logicamente que numa reserva legal, você pode plantar madeira para explorar madeira daqui 20 anos. Na APP, você não vai poder explorar madeira, mas você pode ter ciclos de cultivos anuais, você pode ter o aproveitamento de frutas e outros produtos florestais não madeireiros. Então, estou quase concluindo aqui a minha participação, só para a gente retomar. É fundamental fazer um bom planejamento da restauração. Qual é o objetivo? Fazer um diagnóstico da área, porque é só através do diagnóstico que eu vou saber o potencial de sucessão natural, a condição da paisagem, o estado de degradação do solo, e daí sim eu posso propor um método. E recursos, enfim. Então, planejamento e implementação. Seja restauração passiva, seja restauração ativa, ou seja, os métodos que eu mostrei agora, a gente precisa cercar e proteger a área com acero, né? Então, cercar, fazer acero, proteger do fogo, do gado, senão todo o nosso investimento vai literalmente por água abaixo. Preparar a área, fazer o plantio, no caso, se for uma estratégia ativa. E daí começa uma fase fundamental, que é o monitoramento e avaliação. Né? Porque é através do monitoramento que a gente vai ver, será que a coisa está acontecendo? Ah, minhas mudas morreram, eu vou ter que replantar? Então, vem o que a gente chama também de manejo adaptativo. Replantio, controle de formiga, controle de mato competição, entre outras coisas que precisam muitas vezes ser feitas, até chegar no ponto de falar, essa área ela está em processo de restauração. Se vocês lembrarem bem no começo, né, eu falei que o principal indicador disso,
é que ela tem resiliência. A partir daqui, eu não preciso mais investir, eu não preciso mais interferir, o processo vai acontecer, tá? Essa área está em restauração ou está restaurada, em alguns casos, depois de muitos anos. Os indicadores ecológicos da restauração, eles são divididos em 3 grupos, né? O de diversidade, então, as espécies, os grupos que estão, fauna, flora, invasão biológica, os indicadores estruturais, como que está a organização espacial, né, horizontal e vertical, enfim, as gramíneas foram controladas, entre outros, e o funcionamento. Esse aqui é o principal, né, porque a estrutura, a gente recupera a estrutura de uma floresta com poucas espécies. Daí, né, como eu, assim, fechamento do dossel, produção de serrapilheira, por exemplo, área basal, esses indicadores mais florestais. A estrutura é relativamente fácil, com poucas espécies. E diversidade pode exigir manejo adaptativo, plantio de enriquecimento, entre outros. Transposição de solo, transposição de chuva de semente. São várias estratégias que eu não estou mostrando aqui, porque não dá tempo. Mas o grupo de indicadores mais importantes para falar, ó, está em processo de restauração, está restaurado, é porque ele está funcionando. Restabelecimento de processos ecológicos que permitem a perpetuação do ecossistema, principalmente a regeneração natural, a ciclagem de nutrientes, a dispersão. Tá? Então, com isso, queria trazer, provavelmente vocês já conhecem, né, a síndrome da floresta vazia. Como eu falei, a estrutura florestal muitas vezes é fácil recuperar, mas o funcionamento não tanto. E esse funcionamento depende do quê? Da fauna, depende da micro, macro, meso, toda a fauna. Né? Então, essa síndrome da floresta vazia, ainda que tenha uma vasta área verde, sem a presença da fauna, o equilíbrio ecológico de uma floresta vai estar comprometido, né? Isso, se não tiver o polinizador, se não tiver o dispersor, e por aí vai. Então, na restauração, a maioria das pessoas trabalham com a vegetação, porque é mais fácil você recriar a estrutura vertical, horizontal de uma floresta. E a gente trabalha com uma outra hipótese, né? Que é a hipótese do campo dos sonhos, que é um filme bem bobinho, que não sei se vocês viram, com o Kevin Costner, que ele mora no campo, lá numa região de produção de milho, se eu não me engano, no meio do nada, e ele começa a construir um campo de beisebol profissional, um campo gigante, com iluminação, e ele começa, a família dele começa a achar que ele é louco, os vizinhos, é o tantã, e ele é o campo dos sonhos, né? Então ele constrói aquele negócio e um dia, no final do filme, aparece, não lembro se é uma nave espacial ou se são espíritos dos grandes jogadores que morreram e jogam no campo dele. Daí tem um super jogo. Ele tinha isso no sonho dele e acontece uma coisa meio doida. Mas na restauração a gente planta a floresta com a esperança que a fauna chegue. Né? Então, muito importante a ecologia da paisagem, porque não adianta eu plantar uma floresta aqui se não tiver conectividade com outras áreas através de corredores biológicos, os tais dos stepping stones, né? Porque você pode criar um deserto verde, né? Essa floresta vazia. Você tem que criar condição para a fauna voltar e garantir o desenvolvimento desses processos ecológicos. Essa foi a primeiro slide que eu mostrei. Eu só queria reforçar, restauração é legal, restauração é importante, mas pode custar muito caro e pode ser impossível, por isso sempre a conservação é prioridade, e a gente tem que lutar pela conservação das nossas florestas, da Amazônia, porque é muito importante para nós, para as futuras gerações, para o nosso país. Com isso, eu agradeço a presença de vocês e aqui está o meu e-mail, se alguém quiser falar comigo, tá? Obrigada e bom dia.
Gente, aqui é o Glécio, consegui voltar. Desculpa, Daniela, por não ter te recebido adequadamente, mas eu tive um imprevisto, tive que sair rapidinho, mas eu consegui voltar. Professora Daniele, no Maranhão eu sei que foi a primeira tese, né, Daniele, aqui no Norte Maranhão. É uma parceira, uma entusiasta com as temáticas de restauração. Às vezes, quando eu me deparo com algum trabalho dela, eu fico assim com os olhos cheios de energia. Então, mais uma vez, muito obrigado, Daniela. É um prazer contar com vocês. Pergunta, gente? Bom dia, professora. Eu me chamo Tatiane. Estou muito feliz pela sua palestra. Foi algo que agregou muito, muito mesmo a minha pesquisa, alguns conceitos, né? Ficaram bem esclarecedores. Eu vou trabalhar com a análise da estrutura da paisagem sobre a fauna de mamíferos e as implicações disso para a biodiversidade. A nossa área de pesquisa é na reserva do Gurupi. A senhora falou um pouco a respeito dela, mas, assim, na sua experiência, tentando, né, captar mais a respeito dessa experiência em relação à questão da estrutura da paisagem, eu queria saber como é que está o cenário atual para essa reserva no que diz respeito à restauração das paisagens, o que tem sido feito nessa Rebio? Obrigado, Glécio, também pelo convite. Obrigado, Tatiane, pela pergunta. Vou sugerir 2 artigos do nosso grupo depois para você, tá? A gente tem trabalhado juntamente com... Hoje em dia existe o que a gente chama de mosaico do Gurupi, porque a reserva biológica do Gurupi, ela está bem isolada ali. Mas pertinho dela tem a terra indígena Auaguajá, a terra indígena Alto Turiaçu, dos Caapó, a terra indígena Caru, Ipindaré e Araribóia dos Guajajara, e também de alguns auá isolados. E a gente tem trabalhado junto com os povos indígenas, universidades, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, entre outras várias instituições, para consolidar o que a gente chama de mosaico do Gurupi, um maciço florestal, onde os 2 principais eixos de ação, o primeiro é conservação, porque, infelizmente, ainda tem um processo de degradação enorme nessas áreas, né? Atividade madeireira ilegal. Esqueci de citar, mas o Batalhão de Polícia Ambiental e a Polícia Federal fazem parte desse Conselho do Mosaico Gurupi, que tem trabalhado bem ativamente. Eu posso te atualizar depois, em particular, alguns aspectos. A gente vem trabalhando em conjunto porque as 2 prioridades, né? A primeira, proteger. Então, existe hoje os guardiões da floresta, não sei se vocês já ouviram falar, que são conformados pelos indígenas. E o segundo eixo de trabalho é a restauração ecológica, porque, justamente como você falou, tem áreas muito degradadas. No caso especificamente da reserva biológica do Gurupi, você deve saber que, infelizmente, ela foi criada na década de 70. No entanto, antes de ser reserva biológica, ela tinha um outro nome, né? Floresta, eu não lembro agora. Mas, de lá para cá, houveram 2 processos muito grandes de ocupação por assentamentos do INCRA e do ITERMA. Então, o INCRA e o ITERMA assentaram pessoas lá. Então, tem algumas localidades, por exemplo, o aeroporto e outras comunidades, que são muito grandes e estão dentro da reserva biológica. Isso é bem complexo. Muito grande, quando eu falo muito grande, acho que no total tem mais de 20 mil pessoas morando em assentamentos da reserva biológica. Então, é bem complexa a situação e bem violenta em alguns lugares. E o governo não tem dinheiro e alguns governantes nem têm interesse de realocar, porque tem que ter um processo de realocação dessas famílias, porque sim, tem ocupantes de má fé que invadiram, botaram fazenda com gado, mas tem ocupantes de boa fé, que foram dadas as terras lá para eles ocuparem, sem eles saberem que era uma reserva biológica. Não é simples a situação da Rebio, do Gurupi, mas tem bastante coisa acontecendo.
eu posso, inclusive, te apresentar as pessoas e as questões mais específicas. Mas nós encaminhamos, juntamente com todos esses parceiros, um projeto de restauração para o Fundo Amazônia, para restauração, e a Rebio é uma das principais áreas, e vamos torcer para aprovarem, né? Porque é fundamental. Obrigado, Daniele. Tem uma pergunta de Rondônia. Como fica a transposição de solos, principalmente na outra área? Como é que vai ficar a outra área que vai receber esse material? Olha, a transposição de solo tem 2 casos aqui, tá? Um caso é como eu dei o exemplo e inclusive mostrei algumas imagens, que você tem uma obra, então vai ter um desmatamento, uma supressão autorizada, e você pega esse solo e daí sim tem toda uma técnica, tem um protocolo de como fazer a manutenção desse solo e como fazer essa transposição do solo. Isso é um caso para grandes áreas. Então, aqui você só vai ter o efeito na área que está recebendo o solo, porque a área que ficou lá, ela vai virar uma estrada, por exemplo. Mas a estratégia de transposição de solo de floresta para área degradada também ela pode se dar sem a supressão da vegetação original. Ou seja, tem várias formas de fazer isso, mas se você quiser fazer, por exemplo, cientificamente, para ver o resultado disso, um método que tem sido bastante utilizado, você usa um quadrante de 1 por 1 metro quadrado, vai em áreas florestais e coleta tanto o topsoil, os 10 primeiros centímetros, pelo menos os 5 primeiros centímetros, como toda a serrapilheira, você coleta, coloca num saco e leva o quanto antes para a área que você vai fazer essa transposição. Idealmente no período de chuva, né? Logicamente. E daí você prepara essa área que vai receber, então você vai tirar o mato, você vai limpar e fazer a transposição desse solo ali. Isso, se você pensar naquela estratégia de nucleação, que eu falei com árvores, o solo, ele também se forma, ele aqui é considerado como um núcleo. Então, numa área de 1 hectare, enfim, estou dando um exemplo hipotético, você vai fazer a transposição, você vai pensar espacialmente, e de área em área, talvez 100 metros quadrados ou mais, quanto mais melhor, você vai fazer essa transposição. Lógico que na área que você vai coletar, você não vai coletar tudo num lugar só, porque você pode interferir na dinâmica daquela floresta. Você tem que fazer esse planejamento que vai depender muito da área, justamente, da onde vai ser retirado e da área que vai receber. Mas quando você faz a transposição de solo, mesmo que seja 1 metro quadrado, enfim, para cada 100 metros, digamos assim, você está não só levando sementes, muitas vezes vem semente do banco do solo, mas você está levando micro-organismos, você está levando micro, macro e mesofauna do solo, e com isso, assim, um potencial biológico enorme para facilitar e acelerar o processo. Tem uma pergunta de Roraima. Nas áreas degradadas lá, é comum o crescimento de uma palmeira em Inajá, e eles estão perguntando se isso já pode ser considerado um processo de restauração, e por outro lado, eles também acrescentam que como é uma planta nativa, mas quando fica embaixo das outras plantas, não se sobressai, quando a área é desmatada e mesmo após o fogo se alastra. Olha, uma ótima pergunta. Aqui no Maranhão a gente tem a mesma situação com o babaçu. Né? O babaçu ele é uma espécie nativa, mas em áreas desmatadas e que queimou muito, ele acaba se tornando super dominante. Ou seja, abre aspas, é como uma invasora nativa, né? Porque ele já não consegue, ele domina, é uma super dominância, ele cobre tudo e é muito difícil outras espécies conseguirem se estabelecer embaixo dele, inclusive porque ele causa um grau de alelopatia. No caso do Inajá, eu não sei exatamente se ele também acaba tendo essa alelopatia.
Mas a questão é bem parecida. Só o Inajá, ele não vai restaurar o ecossistema, porque quando a gente fala de restaurar, a gente está falando da estrutura, a gente está falando da diversidade e do funcionamento. Então, talvez só Inajá, praticamente uma espécie só na área toda, não vai ter esses benefícios dos processos ecológicos na escala da paisagem. Então, nesse caso, precisa ser pensado estratégias de manejo, para você diminuir o adensamento da espécie que está superdominante, você diminui e você enriquece com outras espécies. No caso do Maranhão, isso é bem complexo, porque, por lei, não é autorizada a supressão do babaçu. O babaçu é protegido por lei aqui. Então, é bem complexo. Então, nesse caso, precisa mesmo ser feito plantio de enriquecimento, precisa ser feita a poda da palhada, precisa ser feito o controle dos cocos. Por quê? Porque aqui a gente chama de pindoba, né? Quando o babaçu já aponta. Nossa, nada cresce. A pindoba, ela domina tudo. É muito bonito, inclusive. Mas, se você quer restaurar de fato, você vai ter que criar condição para outras espécies. Porque uma área onde você só tem uma espécie, você não está atingindo o seu objetivo de restauração. Não tem diversidade, não vai ter o funcionamento. Ou seja, a fauna e outras espécies, elas não vão conseguir aí se manter. Não sei se está claro. Eles agradeceram pela resposta. Tem uma pergunta do Acre agora. Você tem alguma experiência com restauração em áreas de Campinarana? Teria alguma técnica para sugerir? Eu não tenho experiência com áreas de Campinarana, mas eu conheço alguns trabalhos com pessoas que trabalham com diversidade de capins no cerrado. Porque, às vezes, para restauração de floresta é muito mais fácil do que restauração de cerrado ou de Campinarana, porque a dinâmica dessas espécies, o cerrado, ele não é florestal, né? Ele é principalmente, enfim, tem os capins e tal. E a Campinarana é a mesma coisa, e a dispersão dessas espécies não é simples, mas tem a professora Giselda Durigan, tem um pessoal de Brasília que trabalha com isso, inclusive dos trabalhos que eu li, eles sugerem essa mesma estratégia que a gente falou de transposição do solo, eles fazem a transposição já levando os capins, né? Então é como se fosse um replantio. É bem interessante para trazer essa diversidade de capins de volta. Eu não tenho realmente experiência, não sei se existem trabalhos especificamente com campinaranas, mas eu sugiro que você procure na literatura a restauração dos campos cerrados, que isso sim tem bastante coisa. Aqui está meu e-mail, qualquer coisa, danicelentano@gmail.com. Pode me escrever que eu tenho uns artigos sobre esse assunto. A professora Giselda Durigan, o próprio Daniel Vieira, do Cernagem, tem bastante informação sobre isso. Inclusive, a rede de sementes do Cerrado, eles já trabalham com coleta e venda de sementes de capins. É muito legal, tem até uma estratégia aí, o momento de coletar, como limpar, como armazenar. Tá? Existe sim alguma coisa. Para Campinarana eu não sei, infelizmente. Professora, boa tarde. Muito obrigado pela sua palestra. Muito interessante o seu trabalho. E a gente sabe que, de fato, é uma corrida até desleal, né? Essa questão do desmatamento com a recuperação e, principalmente, o comércio pesa muito. E, no entanto, eu observei que tem um dos seus slides que você mostrou um mapa a nível mundial, que a gente observou que alguns países um pouco mais desenvolvidos, eles têm conseguido digamos, recuperar um pouco mais essas áreas. E eu gostaria de saber, né, aqui está atrelado esse comportamento, né, quais são os meios que eles conseguiram fomentar um pouco mais essas condições. Tá. Então, como eu apresentei junto com aquele mapa, existe na economia uma teoria, que é a teoria da transição florestal, do inglês é Forest Transition Theory, que tem muita literatura econômica sobre o assunto. Se isso te interessar, eu também tenho alguns artigos, mas você procura no Google que você acha.
e mostra justamente, é muito parecido com a curva ambiental de Kuznets, eu não sei se você já ouviu para outras questões, mas essa especificamente mostra que a cobertura florestal, ela tende a diminuir até certo ponto, onde ela volta para um ponto no desenvolvimento econômico, como eu falei naquele exemplo, é a renda per capita, uma renda per capita média de $3.000. Tem muita coisa embutida aí. Claro que uma sociedade com mais recurso é uma sociedade mais educada, que não vai permitir tanto desmatamento, por um lado. Por um lado, tem essa consciência ambiental da sociedade, né? Já tem mais desenvolvimento, tem mais... Por outro lado, nós não podemos deixar nos enganar, a gente sabe que tem uma exportação do dano ambiental, também conhecida na economia como as externalidades. Né? Então, muitos países exportaram a degradação, entre aspas, ou exportaram suas fábricas para a China, que é mais barato, ou para a Índia. Isso no caso de poluição atmosférica, que também segue um pouco essa lógica da curva ambiental de Kuznets. No caso da transição florestal, não é tão evidente, né? Porque você não exporta a degradação. Mas da onde que vem a madeira que esses países desenvolvidos usam? Da onde vem a carne que eles compram? Da onde vem a soja que eles usam para alimentar? Então, tem os dois lados da moeda. Claro que a gente sabe que uma sociedade com mais recurso financeiro, mais estrutura, mais educação, vai ter uma consciência ambiental maior. Por outro lado, a gente continua ainda sendo o celeiro do mundo, né? Então... é fácil você conservar lá enquanto você está comprando os produtos que degradam outros países. Mas tem muita teoria sobre isso, tem os dois lados da moeda, tá? O que eu queria mostrar é muito que a gente não tem como esperar esse ponto de inflexão na curva, porque a gente está muito longe desse desenvolvimento econômico. E a gente não pode mais perder floresta, senão a gente vai perder água, vai perder solo, vai perder polinizador e a vida como um todo. Pergunta, gente, nos estados? Sem perguntas? Daniele, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de colaborar com a gente, de transmitir o conhecimento. E a gente sabe o quanto que é difícil trabalhar com essas questões ambientais, as dificuldades, sobretudo também na pesquisa. Meu Deus. É complicadíssimo. Então, mais uma vez, obrigado e sabe que estamos sempre aqui à disposição se precisar. Obrigado, Glécio, foi um prazer, viu? Valeu. Pessoal, agora no cronograma a gente teria perguntas com a professora Gilda. Eu já comuniquei mais cedo aqui pelo sistema de videoconferência os professores, coordenadores estaduais. A professora Gilda está sem voz, porque ela está resfriada, ela não consegue responder nada. Então, os coordenadores estaduais vão lidar com esse tema com cada uma das turmas. Outra questão, ontem eu esclareci o equívoco, hoje eu já recebi outros questionamentos se é para fazer ou não a resenha do professor Clemente. Tá? Naquele dia, quando a professora Patrícia citou um número de 15, é porque ela não se atentou certinho ao número de todas as apresentações. Então, aquilo ali não é um número que é regra, não. É para manter todas as apresentações, as resenhas, certo? Então, eu peço um pouco de compreensão e a gente mantém o nosso padrão. A palestra é amanhã, a gente prepara a resenha hoje e tem o prazo de enviar até amanhã, antes do início da palestra. Tá bem? Obrigado, pessoal. Até amanhã.